Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Porque a gente tem falado muito aqui, viu, Diego Amorim, sobre o significado do 7 de setembro, sobre resgatar os valores, essa questão do patriotismo, das cores, da bandeira, porque a gente sabe que o 7 de setembro, ele está extremamente politizado. Mas e aí? É uma data de esquerda ou de direita? Bom dia para você. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Eu pedi para o José aumentar um pouquinho meu fone aqui no estúdio em Brasília. Ótimo, agora eu escuto bem. É isso, o evento é de direita ou de esquerda? É claro que isso é uma provocação. A gente está nesse país em que tudo é de direita ou de esquerda, sobretudo desde a última eleição para cá. Mas no Brasil a gente tem um grupo de políticos que ocupa o poder e quer se perpetuar no poder. Ao contrário das democracias mais maduras na Europa, a gente não tem aqui no Brasil programas de governos estruturados de direita ou de esquerda. Ou o nosso ouvinte acha que o Arthur Lira é de direita porque está apoiando Jair Bolsonaro. Ou Ciro Nogueira é bolsonarista ou de direita. Não são bolsonaristas, não são de direita coisa alguma. Eles estão ali para se adaptarem ao governo de plantão. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos para mexer um pouquinho com a nossa cabeça e a cabeça do ouvinte. Programas sociais. Programas sociais são de esquerda. O Bolsa Família, o Lula criou, a distribuição de renda. Aí vem o Bolsonaro, que sempre criticou esse tipo de estratégia de usar programas sociais e tudo mais, a distribuição de renda, falava absurdos contra o Bolsa Família, e aí pega o Bolsa Família, surfa no Bolsa Família, faz dele o auxílio emergencial na pandemia, depois transforma em Auxílio Brasil, e hoje é a principal arma da campanha do Bolsonaro, um programa social nascido do Bolsa Família que ele criticava e dizia que era coisa de esquerda. Bancos aumentando os seus lucros, é de direita ou de esquerda? Aí quem é muito de esquerda vai logo dizer, é de direita, bancos lucrando é de direita. No governo Lula, os bancos tiveram lucros recordes batidos só agora no governo Bolsonaro. Então os bancos lucraram e lucraram muito no governo do PT, no governo Bolsonaro. Aí você fala, o Eduardo Girão, aquele senador do Podemos do Ceará, ele é de direita, porque ele estava defendendo a cloroquina lá na CPI da Covid e tudo mais, mas ele é autor de todas as ações no Senado contra o armamentismo, que é uma principal bandeira do Bolsonaro, que está atrelada à bandeira de direita. Então isso dá um bug na cabeça de quem nos acompanha. Então Eduardo Girão é de direita, mas ele é contra o armamentismo, né? Enfim, cultura. Eu tenho amigos que falam, vamos ali no show que vai ter aqui em Brasília, porque lá é um reduto petista. Mas por quê? Não sei, mas vai ter música, então se tem música, cultura é PT, é Lula. E aí, eu sou de direita, então se eu sou de direita, eu não escuto Chico Buarque. Eu não escuto Chico Buarque, porque o Chico Buarque já declarou apoio ao Lula, e eu sou de direita, então o Chico Buarque não entra aqui em casa, né? Cristianismo virou uma coisa de direita, né? Se aproveitando ali do contraponto à ideologia de gênero, à questão do aborto, que geralmente estão ali em programas de governos ditos de esquerda. Então a direita se apropriou do cristianismo, a esquerda se captura. É claro que eu estou fazendo aqui um apanhado, quase uma brincadeira com o nosso ouvinte. Mas, enfim, chegamos ao bicentenário da independência. Em condições normais, deveríamos todos estar não sei se celebrando, mas refletindo sobre essa data, 200 anos da independência do Brasil. 4 de julho, a independência americana, nós sabemos, é uma grande festa nos Estados Unidos. Na Bahia também, 4 de julho é o mesmo dia da independência da Bahia. Eu que sou filho de soteropolitano, cresci sabendo que o 4 de julho era uma marca muito forte e marcada para os baianos comemorarem a independência. Chegou o governo Bolsonaro, e no ano passado, vale a gente lembrar, a primeira grande vez assim que o Bolsonaro juntou todo mundo para fazer uma grande manifestação no 7 de setembro a favor do seu governo, a gente estava no meio de uma pandemia. A vacinação em massa estava acontecendo, mas não estava como a situação de hoje, bem melhor da pandemia. Então, quem não tinha medo do vírus era de quê? Era de direita, né? Quem usava máscara direitinho era de esquerda, quem usava 3 máscaras era de extrema esquerda. E quem era de direita não tinha medo do vírus. Então, o pessoal da direita, né, eu estou aqui fazendo de novo uma analogia, claro, foi para as ruas e
tomou conta do 7 de setembro. E agora, Jair Bolsonaro, pelo segundo ano consecutivo, tenta se apropriar dessa perspectiva nacionalista da campanha dele, do governo dele, com Deus, Pátria, Família, fazendo uma oposição e um contraponto aos governos de esquerda anteriores a ele, que usavam bandeiras vermelhas, como a bandeira do PT é vermelha, a bandeira da CUT é vermelha, a bandeira do MST é vermelha. E aí a gente teve nas manifestações do impeachment aquele slogan, a nossa bandeira jamais será vermelha. Então o Bolsonaro se aproveitou de tudo isso para dizer, então tá, já que eles são vermelhos, nós somos verde e amarelos. E aí ele se apropria dessa questão nacionalista junto com o slogan dele, Deus, Pátria e Família. Eu ouvi o cientista político e professor Leonardo Barreto sobre esse assunto. Ele fez um comentário especialmente para o nosso ouvinte do Nova Manhã. Vamos ouvir agora, por gentileza. O uso político de datas cívicas, como o 7 de setembro, sempre vai ser um expediente de candidaturas ou de ideologias que tenham uma conotação mais nacionalista. Não é novidade que governos e também candidatos tentem celebrar datas nacionais, questões de identidade, aspectos da cultura e associar isso a projetos políticos, projetos partidários. A esquerda sempre se identificou como um movimento de natureza até internacional. Os congressos internacionais socialistas que se realizam até hoje. E aí foi nesse espaço que hoje as forças de direita tentam entrar, fazer esse contraponto, de um lado uma perspectiva nacionalista, do outro uma perspectiva internacionalista. Quem perde, de certa maneira, é a própria data nacional e a oportunidade de reflexão e, por exemplo, um período icônico como esse, 200 anos da independência, poderia provocar. Dessa vez, em função dessa polarização e dessa partidarização, o 7 de setembro tem sido encarado como uma data de um ou de outro lado. Desestimulou um momento que seria muito bacana que fosse usado para que a gente pensasse o próprio Brasil, aonde a gente chegou, os nossos méritos, mas também os nossos problemas, o que a gente ainda precisa enfrentar. Mas, no futuro, quem sabe, a gente não possa ter essa reflexão sobre o nosso país de uma maneira mais equilibrada e menos contaminada pelas emoções de uma eleição. Boa análise. Muito bem, esse foi o Leonardo Barreto, cientista político. Ele é muito bom aqui de Brasília, professor também, nos ajudando nessa reflexão. Em tempo, deixa eu fazer uma correção, pedindo perdão aos baianos. A independência da Bahia é dia 2 de julho, dia do meu aniversário, 2 de julho. E eu me atrapalhei aqui, me atrapalhei com o 4 de julho da independência americana, então faço a correção, peço desculpa ao nosso ouvinte, sobretudo aos nossos ouvintes da Bahia, de Salvador, que estão acompanhando a Nova Brasil. E eu concluo dizendo o seguinte, Mauro e Michele, a bandeira brasileira não é de direita nem de esquerda, a bandeira brasileira é nossa. O Mauro fez um post belíssimo no Instagram, eu vi, Mauro, ontem, você colocou a sua bandeira do Brasil na janela da sua casa e fez esse post que vale ser dito aqui. O cristianismo não é de direita, não é de esquerda. Os programas sociais não são de direita ou não são de esquerda. Nesses anos que eu estou aqui em Brasília, dentro do Congresso Nacional, cobrindo os bastidores do poder, se tem uma coisa que eu aprendi, é que os políticos adoram colocar a gente, eu e você, eleitor, eu e você, ouvinte, dentro de uma caixinha. Para eles isso é maravilhoso, fica muito mais fácil para eles fazer política, fica muito mais fácil para eles roubar o seu voto. E aí eu uso de propósito o verbo roubar. Pegar o seu voto de você, porque você já está empacotado. Ah, você é de direita, você é assim, 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 assado. Você é de esquerda, você é assim, 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 assado. Eles fazem isso, fica mais fácil fazer slogan de campanha, fica mais fácil fazer peça de campanha, fica mais fácil ajustar a narrativa. Fica mais fácil se contrapor ao adversário, porque se eu sou A e o outro é B, o A é bom e o B é ruim. E aí vem o nós contra eles, e aí vem o bem contra o mal, e aí vem contra o Deus versus o diabo, o santo versus o demônio. E aí a gente vai vivendo achando que a vida é essa simplicidade de ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Não somos nem de direita nem de esquerda sempre. Do que a gente está falando? Qual é o assunto que está em pauta?
Nós somos complexos. Esse país é complexo, esse país é diverso, esse país é grande. Dito isso, estou me empolgando. Viva o Brasil, apesar de tudo, e vamos em frente. Eu queria só colocar Muito dois complexo, pontos rápidos. exatamente. Que acho que essa coisa do patriotismo também acho que tem a ver com a época da ditadura, que foi até transformado num certo ufanismo, talvez, e por isso também essa relação do 7 de setembro, esse patriotismo com essa questão da direita, talvez. E só uma outra questão, que eu vi uma análise interessante recentemente sobre a questão da Constituição no Chile, que foi negada em ampla maioria ali numa consulta pública, e aí falou, foi uma derrota da esquerda. E a Constituição tem aquela coisa da época do Pinochet, que tem características de direita. E alguém falou assim, será que alguém parou para pensar que talvez uma visão que não é nem de direita nem de esquerda deveria prevalecer nesse momento? Que talvez a gente esteja voltando ao centro, a discussões que realmente importam, que não são características só de um lado ou de outro, e talvez, vou jogar no ar aqui, quem sabe a gente pode falar numa outra ocasião sobre esse assunto, que eu acho que é o principal que movimenta hoje as pessoas, essa discussão, e trazer embasamento é sempre muito importante, né, Diego? E, Diego, põe a sua bandeira na janela também, porque essa bandeira é de todos nós brasileiros, o dia da independência é de todos nós. Eu botei minha bandeira na janela, publiquei lá no Instagram, para quem quiser ver, tá lá no Matalha Ferri, porque hoje é um dia de nós pensarmos o nosso país. E como o Diego disse, não vamos nos deixar mais manipular e dividir. A gente precisa de união para que a gente saia da situação que a gente está. Diego, obrigado por hoje. Depois do plantão, bom descanso pra gente. É isso. Um abraço. Aí, valeu. Ih, mas hoje vai longe. E que seja uma quarta-feira Tranquila. tranquila É na isso medida aí. do possível. Assim seja.